In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Avança a Quaresma, hein? Avança. Já na oração, a gente via isso hoje de manhã no ofício. De repente a Quaresma passa e nós nem a vimos, né? E isso acontece com tantos católicos, cristãos. Então, queridos, neste dia celebramos São João de Capistrano, grande pregador. Pregação atual, porque pregava contra os sarracenos, contra os muçulmanos, né? E hoje, de fato, a pregação, sim, ela que é coisa importante. Mas, com certeza, a nossa pregação precisa estar baseada, não há duvidar disso, baseada na palavra de Deus, né? Na revelação, isto é, na tradição inteira da igreja. A revelação de Deus não se dá só pela Bíblia. A revelação de Deus, isso é um engano a qual nos induziu, inclusive, o Vaticano II, né? A sola escritura protestante. Não. A plena revelação se dá pela escritura e pela tradição. Na tradição nós também temos a revelação de Deus. Né? Então, pela escritura, pela tradição, pelo magistério da igreja, né? Os seus catecismos ao longo dos séculos, aquilo que está nos documentos oficiais da igreja, em Acta Apostólica Sedes, né? Agora já não, né? Porque estou escrevendo as coisas de mergulho em Acta Apostólica Sedes. Mas, enfim, até Bento XVI, temos todo o magistério da igreja que fundamenta a pregação da igreja. Claro, nós temos aí a vida dos santos, nós temos toda a glória da história da igreja, a glória da história da igreja, toda a sua experiência. Tudo isso é importante, o seu direito, né? Tudo isso é importante, a sua teologia, a sua exegese, tudo isso é belo, é importante. Só que eu percebo hoje que há muitos padres que se tornam famosos porque justamente querem se sobressair pela erudição, querem se sobressair pelo conteúdo, digamos, teológico, filosófico, cultural, da doutrina, da pregação, enfim, né? E fazem um bom trabalho no sentido de elucidar e trazer tanta gente à fé, e operar a confirmação da catolicidade, sim, confirmam na fé tanta gente. Contudo, esse é um dos pecados, inclusive, do concílio. Concílio que produziu 16 longos documentos, prolixo, como só aquele concílio terá sido em toda a história da igreja, mas não enfrentou, não abordou os problemas principais do nosso tempo. Não serve a nada. É um concílio a ser lançado ao lixo, porque além de não enfrentar os grandes problemas do nosso tempo, que assaltavam a igreja, a modernidade, o comunismo. Aí vai dizer, mas como o comunismo? O comunismo não, a igreja não é comunista. Não? Então venham para o Brasil, venham para a América Latina, ouçam esses nossos bispos e padres pregando a heresia da libertação e me digam se não é comunista. Então, vejam a ação da CNBB, se não é toda ela comunista. Os grandes heróis brasileiros são comunistas. Vejam Helder Câmara,
horror de homem, é capaz de ir para os altares de mergulho, só no mergulho mesmo, porque dentro da igreja não. Então, sim, vejam tudo isso. Né? Mas a que serve uma coisa destas? Você não enfrenta justamente aquilo que está aí na ordem do dia, aquilo que realmente precisam. São muito belos, são muito profundos, muito verdadeiros, mas lhes falta o principal, que é enfrentar aquilo que está candente no mundo e na igreja hoje. Por isso, condeno e digo que tantos fazem até por vaidade, de quererem ser cultos, de quererem ser luminosos na sua... e acabam se perdendo. Não é só padres, tem leigos também nesta aí, viu? Tem muitos leigos que andaram nesta aí também. Tá? Então, com movimentos importantes. Então, não. Hoje, não se admite, eu não admito, eu não escuto, começo a escutar em 2 segundos mesmo. Uma pregação que não aponte que a igreja está em cisma, que Jorge Mário Bergoglio é um antipapa, não precisa nem dizer que ele é um falso profeta. Isso já é um passo a mais, como eu digo. Né? Mas ao menos reconhecer que ele é um antipapa, que o cisma já aconteceu há muitos anos, isto é, formalmente e em documento público desde Amores Letícia. Desde Amores Letícia. Quem não se interessa de investigar e acusar a própria eleição deste homem, nos últimos dias tem aparecido aí algumas matérias sobre isso, nos deteremos ainda adiante outro dia sobre isso. Apontando realmente a invalidade daquela eleição. Né? Quem não se preocupa, mesmo com a renúncia, não se ocupa com a renúncia de Bento XVI, se foi válida ou não foi válida. Mas então, que adianta essa pregação? Ela não está se inclinando justamente sobre aquilo que é o principal, o mais importante, aquilo que salva a humanidade hoje. Se essa pregação não avisa que nós estamos no fim dos tempos, que agora é o fim do mundo, que está se realizando plenamente o Apocalipse, que a Igreja, Vaticano e a Igreja toda inteira, esses bispos, padres todos inteiros, se transformaram na prostituta, na meretriza de Apocalipse 17, 18 e 19. E não estou dizendo isso por causa dos escândalos de pedofilia, do escândalo da homossexualização do clero. Não estou dizendo só por causa disso, também é um sinal, com certeza. Mas não estou dizendo só por causa disto, mas estou dizendo sobretudo porque traíram a fé, estão traindo a Santa Fé, a Sagrada Religião. Quando eu vejo, por exemplo, um esforço inútil e fracassado desde o início, por exemplo, de homens olha como é difícil, o demônio nos persegue. O bispo Knei Schneider, que depois dessa visita ad limina apostolorum, onde já ficou lá de beijos e abraços com Bergoglio, agora ainda está querendo inculcar na cabeça dos fiéis que um papa mesmo em heresia e destruindo a igreja tem poder jurisdicional. Que é isto? Monsenhor, que é isto? Mas tu estavas num bom caminho, por que agora tu foste ao abismo? Porque não queres escandalizar os fiéis com a tua pregação? Tu escandalizas, isso sim, quando eles virem a realidade. Com a tua pregação, tu
tu estás escandalizando quando eles virem patentemente diante dos olhos a realidade que tu não queres hoje confessar. Aí sim, escandalizar-se-ão. Entende? Entendem isto? Esta é a grande... É o grande laço que cai tantos padres, tantos bispos. É o laço, esse laço. Então, sim, tem que acusar a igreja de ter se transformado nessa meretriz, nessa prostituta, que vai atrás de tudo quanto é vento de doutrina, de tudo quanto é heresia, de tudo quanto é religião, de tudo quanto é mundo. Como disse o cardeal Miller, a mundanização, porque os valores do mundo penetraram todos na igreja. E os valores de igreja saíram todos, sabe? Não se pode nem beijar mais o anel de Pedro hoje. Esse homem não carrega mesmo o anel de Pedro. Fazem bem e não sujar a sua boca beijando a mão desse homem, por favor. Mas esta que é a verdade. Esta que é a verdade. Então, isso tem que ser tema da pregação. Se não tem por tema da pregação o fim do mundo, não alerta o povo sobre o que está acontecendo, já estamos na grande tribulação há muito tempo, e que essa grande tribulação entra na igreja pelo Vaticano II, pelo modernismo, da viragem do século XIX, pelo Vaticano II, mas que faz dessa tua pregação? Eu tenho nojo dela. Eu não consigo te ouvir, meu irmão sacerdote, não consigo te ouvir. Se esta pregação, enfim, queridos, não alerta justamente sobre este mundo que está penetrando na igreja, penetrou completamente, uma vida da nova ordem mundial, uma vida do plano e da agenda maldita dos sionistas, iluminatis e maçônicos, se não avisa disto, que estão implementando, que estão aí com toda a propaganda de Lúcifer. Agora, vocês viram aquela camiseta da Renner, que em vez de colocaram ali um simulacro de Nossa Senhora de Guadalupe, mas a imagem da Virgem é uma caveira, é um cadáver, isso mesmo, horrível. E está assim, o mundo penetrado pela obra do demônio, de Lúcifer. E conscientemente, isso penetrou tudo, os governos, as indústrias, as firmas, as cidades, tudo, a ciência, a política, a economia, então Deus nos acuda. Penetrou tudo. Se não se avisa isso o povo, mas então, a que serve a tua elucubração teológica, a tua erudição? Que erudição é esta que não está vendo o que está dentro? Que erudição? Só de livros antigos? Não está vendo nada do que está acontecendo dentro do... Que erudição? Nem erudito tu és, meu irmão. Tu és um bobalhão. Um bobalhão, é o que tu és. Um bobalhão. Que está te perdendo e levando contigo um monte de povo que se escandalizará. Assim, eles todos se escandalizarão quando afinal se abrirem os olhos e abrir-se-ão, ao menos quando todas as desgraças lhe caírem sobre a cabeça. Quanto mais a desgraça do anticristo, se já é terrível, queridos, e é terrível a situação que nós vivemos no mundo, com essas famílias, com Jorge Mário Bergoglio, com esses bispos e padres, mas a coisa vai se multiplicar quando vier o anticristo. Aí a coisa, aí sim, aí vem tudo, vem todo o controle sobre toda a vida do povo. Vem crimes, assassinatos, guerra, vem tudo, aí vem tudo mesmo. E não avisar da proximidade do anticristo. Mas que pregação é essa tua? Tu és um idiota, meu irmão, minha irmã. Formas pensamentos inúteis, que não ajudam o povo. Formam pensamentos inúteis. Mas quem faz dessa tua pregação? Cala-te e retira-te. Vai rezar.
Faça isso ao menos. Para que talvez a nossa voz seja ouvida. Que coisa! Que coisa! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.